E no vídeo a seguir você vai ter uma aula bem detalhada sobre puxada na barra, né, sobre o pull-up e algumas progressões do movimento e até algum exercício para fortalecer o seu corpo, para você fazer uma puxada na barra da forma mais autônoma possível, de uma forma mais confiante e mais eficiente também. O que acontece é o seguinte: todo movimento ginástico ele depende de uma progressão, certo? Só que além da progressão, depende de você não pular em etapa. Então, por exemplo, não dá para a gente aprender o bar muscle sem ter feito pelo menos uma barra. Certo? O bar muscle é puxar na barra, subindo. Não dá para você fazer o pistol sem ter feito o agachamento de ombro. Não dá para você fazer o pistol sem aprender a fazer o ombro. A gente vai começar a alinhar essas etapas que vocês querem um entendimento um pouco melhor, como é que funciona, e vocês pegarem essa base, já que já está ensinando aí, ter a base para quem for ensinar. Então, a primeira coisa a saber da puxada na barra é que não começa na barra, começa no chão, com o roll bem arrumado. Então, a primeira coisa a entender é aperfeiçoar o seu movimento do roll, certo? E o movimento do ar. Então, um vai ser o oposto do outro. Já vou fazer 10 repetições de cada um, focando no quê? No roll, o mais curtinho possível, o lombar sempre encostado no solo, tá? O ombro o tempo todo travado aqui do lado da orelha, pontinho de pé o máximo possível com o joelho esticado, você sentindo que o seu quadril está fazendo movimento, ó. Tudo travado, ó. Ok? Depois a gente vai virar lá fazer o ar. Quanto mais aberto possível, mais arqueado possível, mantendo dois braços bem estendidos com dois pés travados. Então, tanto no roll rock, no arco rock, vai ser a minha postura. O braço na mesma posição, pé na mesma posição, com os pés esticados, 10 juntos. Vou fazer isso super sério. 10 roll rock, 10 arco rock, 10 roll rock, 10 arco rock. Pode passar. Isso. Só que leve embora, perna mais curtinho, mais curtinho. Mais curtinho, mais rápido. Isso. Não deixe o ombro abrir. Sobe menos o ombro, o tórax, vai. Isso é mais retinho. Só o lombar está saindo, tá? Você não, certinho. 10, já vira para 10. Dois pés muito juntos, galera. Faz força contra, olha para baixo, estica esse braço. Esse está puxando a barra, o braço para frente, puxado. Braço lá na frente, tá? É a posição do ar, do roll. Isso. Não deixe o braço abrir, deixa ele fechado. Lá na orelha. Ó, essa mesma posição que você fizer no roll vai ser a mesma posição do ar. Não é aberta. Quando a gente já fez dentro da barra, você já fez nessa posição. Dá mais uma vez. Aí rola. Bem curtinho, mano, bem curtinho. Isso, lombar todo no solo. Trava um pé contra o outro. Fecha um pouco mais retorno, Renato. Uma mais próxima da outra. Aí, vai, melhorou. Mesma posição do braço, mesma posição da perna. Fechadinho, curtinho. E aqui é o máximo que você conseguir se movimento. Estica bem o joelho. E faz o movimento das costas, não a perna. Segura os braços de olhos. O que é importante então? Você travar no arco rock e você arquear no roll rock. Ao contrário. Você travar no roll rock e arquear no arco rock. Porque quando você entra lá na barra, vai fazer um movimento de balanço, você faz o arco rock. Então você travou aqui, ó. E você vai puxar lá pro roll e puxar a barra. Então assim, é como se você estivesse levantando o saco de cimento. 50 quilos. Pesado pra caramba. Você vai levantar a barra um pouco mais fácil. Por quê? O peso da barra está mais distribuído e está mais tensionado. O peso do saco de cimento está totalmente não distribuído, está mole. E não está
Digamos assim, aerodinâmica. Não existe isso, mas aqui proporcional. Quando é proporcional, exatamente. Então, o que você vai fazer quando vai começar a trabalhar na barra? Deixar seu corpo proporcional. Você tem que travar o seu corpo todo. E isso começa no street. Então a gente precisa trabalhar lá, antes de começar o movimento. O corpo aqui, ó, posição de rolo, tensionado, para ficar mais fácil você fazer a subida. Então o desafio agora é fazer o street, tá? Pelo menos uns 2, 3 no máximo. Quem quiser colocar lá, já pode colocar. Só que assim, nessa posição, pensa na posição do rolo, a posição inicial do rolo para ser feito, certo? E sobe o corpo totalmente contraído. Pode ser 2 vezes, primeira posição. Sem utilizar nada, só a ponta do braço. Passou os peitos, esticou, engata a posição do rolo de novo, passou o peito, esticou. 2 repetições de tá, coloca lá assim meio mesma coisa. Então você vai colocar o lugar. Você vai colocar os 2 pés por dentro. Aí esse finalzinho vai pensar em esticar mais no joelho. Finalzinho lá em cima, não deixa de colocar não. Faça, pensa em esticar ele. Pode ser outros chances para mais um. Funciona. Pressa não, parece. Funciona. Começou aqui, ó. É a mesma posição que você está fazendo no rolo, você foi para a barra, ó. Você encaixou o seu quadril. O que você vai fazer, ó? Encaixar aqui. Aqui tem que estar, ó, reto, tensional. Então, para você gerar essa cultura na barra, lá no rolo, o que você tem que fazer? Deixar mais escadinho. Colocar lá só 2 repetições só. Mais 2? Não, só 2. Vai colocar esse pé e outro pé no canto. 2 pés do lado. Pegar a atenção no rolo, pegar no banho, funciona. Então assim, pela progressão, trabalhei lá o rolo no ar. Estou com o corpo muito tensionado. Senti muita facilidade de fazer 20, 30, 40, 50 repetições na progressão movimento. Está com uma base boa de contração muscular. Eu preciso organizar para o street. Se eu dominando no street, vai para o duplo todo. Porque assim, o street e o duplo todo é uma lacuna grande. Não é uma coisa que a gente vai dar, não. Então, dessa maneira, vamos fazer o quê? Não. Tem que trabalhar muito street. Não era você chegava e fazia 2, 3 repetições, treinando, fez um tempo bom. Pô, melhorou. Hoje em dia você faz o street sem utilizar mais. Assim. Então, para passar para esse tripulo, primeiro a gente tem que utilizar as caixas. Pode deixar ele dando. Não. Pode pra cá, tá? Essa caixinha. Pô, pra cá. Vou colocar aqui. E aí, mais uma vez, quando a gente pensa em pintura, isso vocês já vão vendo quais são as coisas que precisam treinar. Então, assim, se antes a gente fazia o street pull que só puxava, agora vocês já vão focar nessa postura inicial. Posição de rolo, para fazer o street o tempo todo nessa posição. Na hora de passar para o keeping, você vai pensar em sair de cima, certo? Isso eu acho que até passei para você no protocolo, sair de cima, segurar aí pelo menos uns 2 segundinhos, e empurrar. Então você vai sair na mesma posição que você estava no rolo. Travou, ponta de pé, isso demanda um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de paciência. Deu impulso para a bola de cima. Empurrou para trás, entrou no ar, certo? E é só isso por enquanto. Vai isso mais 3 vezes. Coloca uma caixa de cada lado.
Dá um impulso, trava a pressão do rolo, você sentir que encaixou a pressão, aí você impulsiona para trás e entra no ar. Aí descansa. Pode fazer duas coisas para ficar. Deixa eu ficar de deixar as duas costas lá. Dá muita data para isso. Dá uma pressão, estica o joelho. No final? É, não foi esticado. Então, você está descendo para baixo. Você empurra para baixo. Entendeu mais ou menos? Você está aqui, ó. Você determinar um comando do corpo. Agora eu vou. O que você vai fazer, ó? Não, ainda não disse que não vai fazer. Você vai deixar descer. Você vai empurrar para trás. Daqui já viu. Isso. Isso aí. Entra no ar. Pode ir um pouquinho mais para trás. Pode também um pouquinho mais para trás. Está muito fechado. Abre um pouco mais. Eu pular todo Isso. Subiu. Isso aí. Você achar interessante você acabar puxando o rolo. Você vai estar puxando o rolo enquanto você desce. Porque assim, não é que seja errado. Vocês podem fazer um movimento com pintura descendo para baixo. Só que vai ser mais difícil, você tem que puxar mais pela perna, vai ser mais difícil segurar. Então a proposta aqui agora, quem não tem proposta quebrada também, eu gosto que você entenda que o seu corpo movimenta a barra. Então não é a perna e o braço. Se você faz o bico antes, você transfere a perna do seu quadril e depois para o braço. Porque se você pegar isso perfeitamente, você for transferir para o butterfly, você não vai fazer esforço nenhum. Você deixa lá fazendo suave, são 20, 30 repetições no grupo, porque ele usa o corpo todo. Então a hora de você entender isso é no bico todo. O que está fazendo agora? Quando já estiver terminado, vai fazer a subida normal, que você acabou de fazer. Só que, quando abrir lá no ar, vai tentar engatar um segundo. Você vai fazer o chute como se fosse fazer um rock. O chute. Deu? Quadril, ó. Perna, quadril. E aí você vai puxar a barra. Vai subir. Você pode até fazer isso no chão, para você entender. Entra na posição do rolo e balança, ó. Você está fazendo o dedo aí. Balança lá, entra o seu pé. Pé e quadril. É isso que você vai fazer aqui para baixo. E a gente vai acabado, tenta fazer isso aqui mais 5 vezes, depois a gente vai para lá.
Quem não termina lá no que eu faço no solo.